Olá, pessoal! Estamos aqui de volta toda quinta-feira, às 15 horas, trazendo uma mensagem para vocês profunda, sempre baseada na palavra de Deus. E eu tô aqui aguardando minha amiga Emily Guimarães. O Instagram dela é @sejakingdom. Uma mulher sábia, uma mulher temente a Deus, uma mulher que estuda a palavra e uma amiga minha que está do meu lado, me ajudando a ir para águas mais profundas. Através da palavra de Deus, eu quero compartilhar aqui com vocês também. Vini, boa tarde. Saudades. Oi, amiga! Voltamos, amiga, voltamos. Chegamos aqui. Eu tô falando aqui que você tá me ajudando a ir mais profundo na palavra. Você é muito sábia. Amiga, a honra é toda do Senhor. Na última live eu fui falar assim, a honra é toda minha, no sentido assim, não, a honra de poder estar falando aqui no seu canal sobre as coisas do Senhor, mas a gente ficou atropelada e eu quero me corrigir hoje aqui falando. A honra é toda dele, assim. E da mesma forma que você está me ajudando a ir mais profundo, eu tive até um sonho profético em relação a isso. A gente ia profundo, ia mergulhando, e ela ia apontando para mim, e ela falava assim: vamos mais fundo. E eu ficava com medo, ela, vamos no sonho. Foi muito profético o sonho que eu tive. Ai, eu me No momento emociono. que a gente estava conversando muito sobre a palavra, né? E a gente viu o Espírito Santo presente ali nas nossas conversas. E dessa mesma forma, eu acho que aqui é um canal que a gente pode transmitir isso para outras pessoas, né, amiga? Com certeza. Então, ó, Deus é bom. participem, Deus é bom, Adélio, tu tá aí, tá sempre, tô percebendo que tá sempre na primeira, desde a primeira live, Fafá, participem, façam perguntas, que é uma forma da gente crescer junto, né? A gente como cristão, para isso, para a gente crescer, a gente se ajudar e a gente procurar ser uma pessoa melhor, sempre baseado na palavra de Deus. Sim. Hoje, é um tema muito profundo, e que gera muitas perguntas, mas que todas são respondidas através da palavra de Deus. É o seguinte: predestinação versus livre-arbítrio. Se Deus sabe tudo o que vai acontecer, como que eu sou responsável pelas minhas próprias escolhas? Resumindo, eu posso fazer o que eu quiser, que o que Deus quer para minha vida vai acontecer do mesmo jeito? Será Ou que a gente não? Ou pode? eu posso impedir os planos de Deus para minha vida? Ou vai demorar mais um pouquinho e vai acontecer do mesmo jeito? Ou não? Então, assim, tem várias perguntas aqui que algumas eu já passei para minha amiga, outras, se eu vou perguntar para ela, vou pegar ela no susto. É. E vou só passar para vocês alguns pontos que a gente vai abordar como um todo, só para vocês terem uma noção, né? A gente vai falar sobre a soberania de Deus versus a responsabilidade humana. A gente vai falar sobre o domínio próprio versus o livre-arbítrio, sobre o amor verdadeiro que exige liberdade e a justiça de Deus e o julgamento final. Então são temas bem profundos, É. sempre baseados aqui na palavra de Deus. E é isso aí, amiga. Exemplo. Hum. Exemplo. Eu nasci e Deus me predestinou para ser um presidente da República. Hum. Um exemplo. Então eu vou me relacionar, eu vou estudar, eu vou estar é, nos lugares corretos para aquilo. Porém, isso é certo de que vai acontecer ou pode não acontecer? Ou as minhas ações podem postergar ou não? A bola está contigo agora. É, vamos lá, primeira pergunta. É, Deus pode me predestinar para ser um presidente da República? Eu acho que sim. A segunda pergunta, é certo que isso vai acontecer? Não. E eu posso atrapalhar isso, sim. Então, assim, Deus eu acho que ele pensa assim, ele faz um plano para nós, né? Ele sabe a família onde nós nasceremos, ele planeja,
Então, como seremos criados, tem ali um planejamento, e eu acho que ao longo da nossa vida também que vai sendo aproveitado. Eu acho que tudo por Deus é aproveitado. A gente olha ali a história de Sansão, a gente vê ali a história de João Batista, a gente vê a história do próprio Jesus, a gente vê a história de Moisés. Então, sim, eu acho que Deus, ele tem um projeto. Ele tem um projeto estabelecido para cada um. O propósito, eu acho que é sempre de Deus. Então, aqui também eu gosto de separar duas coisas. Uma é ser presidente da República é uma função, mas mais do que a nossa função, nós temos um propósito. E o nosso propósito sempre vai ser apontar para Deus. Nós somos holofotes para o Senhor. Então, o que Deus nos fez é: eu vou fazer a Rosana para ser uma empresária, palestrante, ok? Essa é a sua função, que sustenta o teu ministério, que é apontar para Deus. Então, através da minha função, que é ser uma empresária, que é ser uma palestrante, eu aponto para Cristo. As pessoas reconhecem a Deus em tudo que eu faço. Então, quando Deus ele determina que Sansão, no tempo dos juízes, né, que era um tempo ali de anarquia, de confusão, o povo estava meio perdido, ele será um nazireu, Deus dá para a mãe dele como ele precisa ser cuidado, tratado, e que ele vai libertar o povo. Mas Sansão faz diversas escolhas. E Sansão, ele é educado pela mãe dele da forma como Deus estabeleceu, no entanto, ele faz as próprias escolhas. E ele sofre na pele, ele, né, tem os olhos arrancados. E ele não leva a responsabilidade que Deus deu para ele da forma como Deus definiu. Ele poderia ter vivido uma vida muito mais próspera, né? Muito mais apontando para Deus e mostrando, né, quem é o Senhor na vida dele. No entanto, ele faz outras escolhas, mas no final da vida dele, quando ele fala: Senhor, dê-me a chance né, de cumprir o teu propósito, de mostrar o teu poder. E aí Deus dá a chance, dá força para ele uma última vez, para ele sacudir ali aquelas pilastras e derrubar o templo, né? E destruir os filisteus. Então, sim, eu E, acho que. Vamos lá. sem querer te interromper, Me interrompa, amiga, sempre. um resuminho, Aham, que a gente, se eu estou entendendo. tá. O plano de Deus não é individual, ele é sobre ele, né? Ele queria que Sansão fizesse parte da libertação do povo de Israel, Uhum, da sua força, né, através do seu temperamento e salvar aquele povo. uhum. Esse era a predestinação de Deus para a vida de Sansão, correto? Sim. Só para. Mas Deus definiu uma função ali para ele, né? Você vai ser juiz, vai ser nazireu. Vai, Uhum. continua seu raciocínio. Então, só para. Então, assim, Deus já tinha um plano para Sansão. Sansão Sim. nasceu com a família certa e tal, com o temperamento, com a força, para ele, né, através né, da posição dele, salvar o povo de Israel. Uhum. Então, passou por várias coisas, né? Se apaixonou por Dalila, por mulheres e tal, deixou cortar o cabelo dele, tarará, perdeu a força, e enfim, Deus estava lá. E Sansão não estava seguindo o plano que Deus tinha para a vida dele. Sim. Só que, assim, o plano de Deus vai acontecer da mesma forma, através de Sansão ou através de outra pessoa. Porém, Sim. Sansão, pelo livre-arbítrio dele, ele até no final da vida dele, ele pediu para Deus para se redimir, para ter a oportunidade de, mesmo reconhecendo que ele tinha feito várias coisas que não apontavam para o Senhor e que não estavam dentro do propósito de Deus, mesmo assim ele deu a vida dele, né? Ele puxou aquelas pilastras e ele morreu junto para poder matar o exército, né, oposto. É mais ou menos isso, amiga? E só O porque exemplo ele reconheceu. Porque, na dele. verdade, se ele não tivesse reconhecido, se ele não tivesse falado, orado, falado, Senhor, me dá uma última chance, talvez Deus levantasse outro homem para fazer aquilo, né? Uhum. Que é também o que a gente vê na história de Esther.
Mardoqueu fala para ela, né? Quando ela fala, ai, não sei se eu posso fazer isso, não sei se eu posso falar com o rei. E aí Mardoqueu fala, olha, quem sabe não foi destinado para você esse tempo para você estar aí, para você livrar o povo. Bora, age, né? Porque Deus levanta outro para Hum, fazer. E aí Deus pode levantar outro? Pode. A rainha era a rainha Vasti, né? Então, Esther recebeu aquela oportunidade de estar ali no templo. E vamos por um exemplo prático. Não vou dar nomes, mas todo mundo vai identificar a história que eu vou contar. Um príncipe nasceu, são dois príncipes. uhum, O mais velho, ele vai herdar o trono. O mais novo, não. Certo? Então ele foi educado com toda a cultura do reino, ele recebeu todo o treinamento do reino, e conforme eles vão crescendo e avançando, o pai, que é o rei, ele vai vendo as inclinações de cada um. Ah, esse meu filho aqui, ele é bondoso, ele gosta de ajudar as pessoas, ele olha para os mais humildes, para os necessitados. Eu vou dar um cargo para ele, então, junto com os conselheiros do rei, o rei vai definir caminhos para os filhos dele. Um já está definido, vai ser o rei. A não ser que ele abdique do trono, mas ele é o primeiro na linha de sucessão. O outro também tem atributos e espaço e funções dentro do reino, né? Mas o príncipe mais jovem, ele conhece uma moça de outra cultura, não conhece a cultura do reino, que se que ela se acha tudo muito lindo, né? Ela fica apaixonada pela cultura do reino, mas quando ela vai viver o reino, ela acha aquilo tudo pesado demais. Ela uhum, não foi feita para aquele ambiente. Ela prefere a liberdade, fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, sair na rua, não ter holofote, não ter ninguém olhando para ela. Então, assim, ela não quer viver o reino. E o príncipe, ele então resolve abdicar daquilo que o pai desejou para ele, né? Das funções que ele tinha dentro do reino, da herança, do propósito, da presença do pai todos os dias, dando conselhos, né? De todos os conselheiros do reino, dizendo como ele deve se portar, como ele deve agir, como ele deve fazer. Ele abre mão de tudo aquilo por amor à princesa dele, que não é daquele reino. uhum, uhum. Então, assim, na vida prática a gente vê isso acontecer. E Sim, eu, e eu não vejo muita diferença, porque assim, você pode pensar assim, nossa, mas como assim? Você escolhe uma vida longe de todos os deveres, dos privilégios, da comunhão com a sua família. Para o príncipe não é pesado, pode ser pesado para ele, né? Toda a função, ela carrega um peso de responsabilidade, sim. né? Ser a empresária que você é, carrega um peso de responsabilidade. Ser a profissional que eu sou, carrega um peso de responsabilidade. E eu posso um dia dizer assim, não quero. Deus, eu não quero ser sustentada por essa função. Eu quero viver para o reino e não me importa quanto eu vou receber. Eu quero viver só para o Senhor. Não quero ter as funções, eu não quero ter os deveres. Também não quero os privilégios. Então, Uhum, eu acho que em Jeremias 29:11 está falando, bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, né? Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então, sim, eu acho que os sonhos, aquilo que move a gente, que está no nosso interior, sim, é um desejo de Deus. uhum, Mas sim, a gente tem que ter esse senso de responsabilidade, né? De de saber quem é que está conduzindo, de consulta, né? No mundo dos negócios a gente tem a matriz RACE, que uhum, é quem realiza, quem assina, quem é informado e, e a parte do C, que eu sempre esqueço, mas assim, quem é consultado. Né? Então eu vejo assim, às vezes eu coloco Deus em tudo, eu não vejo muita diferença, sou eu quem realizo. Então, o uhum, projeto é de Deus. Ele assina embaixo do projeto que a gente vai seguindo ali de acordo com as ordenanças, com os princípios. Né? A gente vê diversas histórias bíblicas de pessoas errando princípios. uhum, uhum. Né? Então, a gente erra também, a gente erra princípios. Amiga, Né? posso ler a minha versão Vamos aqui? lá.
diferente da sua. Vai, Jeremias lê. 9, a gente colocou aqui, né, como referência, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Lê aí. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E aí na sua versão tem o fim que desejais, né? É, é. O futuro. E Deus fala assim, eu falei isso numa outra live, né? Se vocês estiverem em mim, as palavras estiverem em vós, se eu estiver em vocês e as minhas palavras em vós, pedireis qualquer coisa. Então, Deus está sendo muito claro e específico. Se Uhum. vocês estão seguindo no caminho, naquilo que eu desejo para vocês, vocês terem uma função. E dois, apontar para mim. Vocês vão pedir qualquer coisa, porque eu sei o que está no coração de vocês. Eu sei quem na função vocês querem ser. Fui eu que coloquei. Amiga, então a gente precisa ter muito claro assim, por exemplo, se hoje eu sou uma empresária de sucesso, se hoje você é uma profissional de marketing, né, renomada, não é pra gente, né, isso. Nunca é. Por exemplo, eu tenho que fazer a pergunta: o que que Deus quer de mim aonde eu estou? Ele quer que você seja a luz. Como que eu posso fazer parte se ele me colocou com a minha família, nesse local, com essas pessoas, nesse ambiente? Muitas vezes eu me questiono assim, poxa, mas eu não tem como, eu fico tentando não puxar para mim, mas eu, Vai, amiga, mas puxa para você. Nossas eu, conversas é, começaram porque assim. eu fico vendo as lives, eu fico, ai, gente, eu fico só falando da minha vida, mas é a forma que eu consigo explicar. É. Então, assim, por exemplo, se eu sou uma empresária no meio de salão de beleza, que é um meio assim que eu acho pesado, é difícil, eu falo assim, eu tenho que trazer luz para onde eu estou. É, Deus quer isso de mim. é. Luz meio denso. Isso. é, é, a gente custa a entender o plano de Deus e assim entender aonde que a gente está. E assim, e entender que não é só sobre a gente. Pô, é ótimo eu ser, tipo, ai, reconhecida, ter bons resultados e tal. É. Mas será que eu estou fazendo parte do que ele deseja para mim? Será que de repente, né, às vezes eu estou mirando em dar palestra para grandes plateias, mas de repente um cabeleireiro meu ou a menina minha auxiliar da limpeza não está precisando de uma palavra de luz? E será que Deus não me colocou ali para isso? Como E não Deus pode ser é tudo, e não na pode ser tudo, amiga, porque tudo que você se beijo, determinar a fazer. então beijinho, tá falando aqui, Lilian, beijo. E não pode ser tudo, porque eu acho assim, há pouco tempo eu questionava assim, o que que eu ainda estou fazendo aqui, o que que eu estou ainda fazendo aqui. E Deus foi muito claro, porque eu ainda preciso que você mostre a luz, a diferença, né? Então, assim, por que você está nesse meio, né? Por que você está nesse lugar? Porque esse lugar precisa de luz. E Deus, ele usa de formas diferentes. Por isso que eu acho que assim, a gente não tem que se preocupar com a competitividade, ela tá roubando a minha ideia, ela tá fazendo o que eu tinha que fazer. Tem espaço para todo mundo, sabe? Quantas plantas diferentes nós temos, cada uma com uma função diferente, árvores diferentes, algumas similares, né? Ou da mesma espécie. Dentro do ambiente de salão, Deus quer que a gente frutifique. Quando ele separou ali no Gênesis, ele fez, né, todas as coisas. Ele criou as águas, né? Separou as águas, a terra, aquela terra seca ele fez frutificar e os frutos dele, os frutos do Espírito Santo, eles estão aí, sabe? A forma como a gente frutifica para o Senhor. Então, se dentro desse ambiente as pessoas estão olhando e vendo assim, não é possível não. O quê? Como que vai? Ué, como é que pode? Aí o nome do Senhor aparece. É o Senhor na vida dela, não é possível. Isso era impossível de acontecer, né? Olha a transformação na vida dela, olha como ela era, como que ela tá, né? Olha que palavra, olha, é a melhor patroa que eu já tive. Tem sempre uma palavra de incentivo, inspirada pelo Senhor. Então, assim, a gente tá dando exemplo de quem nós somos
o tempo todo. E vamos errar, vamos errar. Ai, Senhor, me perdoa, falei mais do que eu devia. Ai, Senhor, eu fiz fofoca, eu não devia ter feito fofoca. Mas assim, o Senhor incomoda, sabe o Espírito Santo que vai lá, não, filha, não é assim, não, é te dar uma outra chance, Uhum. né? Ai, agora, Senhor, eu vou acertar. E escorreguei de novo, não consegui. E outra, às vezes a gente não escuta, né? Às vezes por omissão. Por exemplo, a gente deveria estar fazendo alguma coisa por omissão, por medo É, e tal. Aí o exato. que acontece? Você não vai fazer aquilo, É. mas aquilo precisa acontecer. Uhum. Deus quer, exemplo do que eu estava falando, Deus Sim, quer que alguém dê uma palavra de conforto e de luz para uma pessoa que está lá precisando. sim. Para eu falar, porque eu que estava próxima, eu que era ali, eu que estava liderando. É. Não fui eu escutei, não dei ouvido, ou eu me omiti, ou eu não fiz por algum outro motivo. Vai ter outra pessoa que vai fazer. Deus vai usar outra pessoa para fazer. Então, Vai. que a gente esteja disposta e atenta para poder ouvir isso, né? Exatamente. Ouvir e fazer parte desse fluir, desse plano dele. A gente estava conversando aqui antes sobre o caminhar do povo com Moisés no deserto. É. E eu gostei muito assim do exemplo que você falou, porque eu perguntei assim para você, mas Deus não tinha prometido a Moisés de entrar com o povo na terra prometida? Uhum. Sim, mas não foi Moisés que entrou, foi É. Josué que entrou. E aí eu queria que você discorresse sobre isso, né? Sim. Deus, e assim, Deus diz que ele vai conduzir aquele povo com Moisés, né? E em algum momento ali da história, Deus entendeu que não seria Moisés. E a história de Moisés, eu acho ela super interessante do início ao fim, assim, ele tá abrindo, ele é um homem que Deus levanta e capacita para conduzir, para abrir caminho, para, sabe, ir em frente, caminhar com aquele povo. Ele é um homem manso, né? Então ele consegue conduzir aquele povo cheio de reclamação, de murmúria, de coisa, e ele tá sempre perguntando para o Senhor, mas Senhor, perdoa eles, mas Senhor, mas como assim o Senhor não vai com a gente? Ele está sempre representando aquele povo. Em algum momento que ele se ira, e aí a gente não sabe, é, a gente não consegue saber as coisas do Senhor claramente, mas a gente consegue ver indícios, né? É, talvez Moisés estivesse envelhecendo, talvez ele não estava perdendo as forças, porque diz que ele foi ainda pleno, né? Ele morreu pleno ainda. Mas Deus entendeu que não vai ser meu servo Moisés. A gente não sabe se Deus está poupando, se ele está sendo castigado, se ele está sofrendo algo que não está preparado. Não era o tempo. Deus levantou uma outra pessoa, Josué, mais jovem, que ia ter que enfrentar a batalha, que ia ter que conduzir um exército para lutar, para ser corajoso, para ir em frente. E aí Deus entendeu, é Josué, né? Moisés até ficou meio assim, mas poxa, conduzir, né? Mas é isso, Mas né? ele fez Então, boa parte, né? Ele fez parte. ele fez parte, o nome dele tá lá, ele é reconhecido. E o que que era o principal propósito? Apontar para o plano de Deus. Deus usa gerações. Deus levanta pessoas. Ele levantou Arão para segurar a mão de Moisés e Josué, né? Que junto com Moisés, perdão, para levantar as mãos de Moisés, que junto com Moisés davam força, estrutura para ele. Tem Uhum, uma hora que ele fala, Senhor, eu não consigo governar esse povo todo. E até é uma sugestão ali, um conselho do sogro dele. Olha, por que você não nomeia assim, ó, as pessoas e tal? Aí levanta para cada grupo de 10 mil, você tem tantos, aí você tem os administradores, ele cria uma hierarquia, né? sim. Então, tem isso aí também, E são coisas que às vezes não é a gente que vai viver, são as nossas próximas gerações. nas nossas próximas gerações. Deus é geracional. Algo, né? Eu estou fazendo parte de algo que faz parte de um plano maior, mas Exato. que não necessariamente sou eu que vou viver aquilo. Pode É, ser meu. mas Deus usa a sua voz, quem Uhum, você é, né? Ele usa.
quem ele te fez para ser, para que você seja essa voz dele, esse representante. Ele fez a gente co-herdeiro, ele nos fez co-participantes. E Hum, agora ele habita em nós, né? Nós somos aqui da nova aliança, ele habita em nós. Então, é, é isso, assim, nós temos esse dever e viver dos dons do espírito ali, né? O domínio próprio, é, e versus livre-arbítrio, é isso, é ter boa. sabedoria de Deus para escolher. Não quer dizer que a gente está livre de consequências, de mudanças de planos, né? De Deus fazer de uma forma diferente. Mas uma coisa é certa, o nome dele vai ser glorificado da forma como ele te levantou para ser glorificada nesse tempo, né? O nome ser glorificado nesse tempo. Se você não fizer a sua parte, a mensagem dele para esse tempo, para essa geração, para essa era, vai chegar. Uhum, uhum. É muito bom isso, amiga. E outro ponto aqui que a gente colocou que é lindo e eu amo falar é sobre o amor verdadeiro que exige verdade. É, Por quê? Se Deus exigisse, se criasse a gente sem esse livre-arbítrio, como que a gente seria livre, inclusive para amá-lo? é. Então, Ele não fez a gente um robozinho, né? E às vezes, assim, a gente não se pega assim, tipo, como pais mesmo, às vezes pensando assim, ah, eu queria tanto fazer todas as decisões pelos meus filhos, né? Decidir tudo por eles. E se você começa a querer controlar a decisão dos seus filhos e tudo que eles fazem, eles vão crescer e se viram contra você. É uhum, muito isso, ah, é controlador, é não sei o quê, era chato, era insistente, mandava, era uma coisa ruim, né? Então Deus, com todo o amor que ele tem, ele escolheu que nós o escolhêssemos, né? Que fosse livre essa escolha de amar, né? É tão ruim você gostar de alguém e forçar alguém a gostar de você, né? É tão ruim isso. Você combinar um passeio e tal, e a pessoa ir por obrigação, né? É triste, assim, por mais que você às vezes ame a pessoa mas você tá vendo na cara da pessoa que a pessoa tá ali por obrigação, né? uhum, Dá uma alegria tão grande saber que a pessoa gosta da nossa companhia, né? Gosta de ouvir, de conversar, de passear, de estar junto. uhum, Então, assim, Deus, ele entrega para nós esse amor, ele cria a gente para conviver com a gente, para se relacionar com a gente. Amor, ele só é amor quando ele é livre, quando ele é escolhido por, né, o pastor, o padre, para algumas pessoas, ele pergunta ali no dia do casamento, é por livre e espontânea vontade que você decide estar do lado dessa pessoa? Então, Deus pergunta isso para nós, é por livre e espontânea vontade? Né? Ele não força nenhuma situação, ele não força. né? Ele fez o filho dele. É, João 3,16. é, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. muito maravilhoso, né? E é tão bom amá-lo, né? É, E, e estar por ele por nossa escolha e querer cada vez mais estar com ele e é. querer fazer parte dos planos dele, né? A minha oração, Sim, Senhor, que eu seja usada para que eu faça parte desse seu plano é, maravilhoso, né? De mostrar para as pessoas que há uma redenção, de apontar para Jesus, de trazer luz para a vida das pessoas, para poder mostrar que nem tudo está perdido, que a gente tem, né, um lugar de acolhimento, um lugar seguro, né? Que não é só dor que a gente tem no mundo, que a gente tem um escape. é. E isso é maravilhoso. A gente tem um propósito, né? Ele se fez justiça por nós. E aí, e vamos pro nosso tópico 4, Isso. justiça de Deus e julgamento final. Uhum. E aí você botou várias referências bíblicas aqui, né? Romanos 25:8. 2 de 5 a 8, né? E, e aí eu queria que você falasse também um pouco sobre isso. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão.
Da glória de Deus. E aí a gente se pega, né, pensando assim, nossa, mas se Jesus se fez justiça por nós, o que significa que ele fez justiça por nós? E se todos pecamos e destituídos estamos, como assim que tem salvação, né? Então, ali em Romanos 2:8, ele está falando, Deus é justo e julgará de acordo com as nossas obras. Então, vamos lá pensar, em que vai ser julgado? Vai ser julgado as nossas obras, né? O filho veio, o que nós estamos fazendo? Você deu comida ao necessitado? Você vestiu a pessoa que não tinha roupa, né? Eu vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Eu estou lendo aqui Apocalipse 20:12. E livros foram abertos, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava registrado nos livros. E Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mateus 16:27. Como assim? Eu vou ser julgado pelas minhas obras? Também diz que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras, por aquilo que a gente diz, né? Então, Mateus 12:36, Jesus está dizendo, mas eu vos digo que toda palavra frívola que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Olha só, todos nós estaríamos fritos no dia do juízo. Uhum. Se as nossas obras, a gente vai ser julgado, se nossas palavras vão ser julgadas, né? Vamos ser julgados os nossos pensamentos. O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. E Coríntios 4:5, portanto, nada julgueis antes do tempo até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. Ele está falando aquilo que está no seu coração, né, que está na sua mente, vai ser julgado. Apocalipse 2:23, eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. De novo, então, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz e o que a gente não faz. Vamos ser julgados por nossas omissões. Porque eu tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber. Está em Mateus 25, 42 e 45. E em Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, sem Jesus, nós estaríamos totalmente condenados no dia do juízo, E a né? minha pelas intenções também, porque muitas vezes Intenções. fazendo várias boas obras, mas com as intenções erradas. Exatamente. A intenção Exatamente. de se mostrar, de mostrar que é o bonzinho. Então, assim, Deus ele sonda as intenções do coração, né? Sim. Mandar um beijo para Gisele Policarpo. Que tá Tá, bom. bem. Um beijo legal que você está participando aqui. Ah, Um beijo para Fafá, que ela falou aqui, ó. Ele me ama muito, mesmo eu sendo falha. é. Esse amor que é pra gente, né? Ele ama e porque ele ama, ele corrige, né? Ele E às vezes dói a correção, a gente sofre até a gente entender que aquilo ali é correção. É tão difícil na prática, né? A gente entender, mas é bom quando a gente assim, né, vê todo esse plano de Deus e o quanto nós somos importantes e relevantes para o Senhor, né? Uhum, Porque depois, lá em Romanos 2 também, ele vai falar lá na frente, os que nunca ouviram a palavra serão julgados pela consciência. Então, assim, isso que prova muito para mim que a gente veio de Deus. Porque por mais que a pessoa diga que ela nunca ouviu ninguém falar de Jesus para ela, que ela nunca soube da salvação em Jesus, ela vai ser julgada na consciência. Porque mesmo quando a gente não conhece a Deus, a gente não conhece a palavra dele, a gente sente quando a gente erra. A gente sente quando a gente falha. né? Sente. É a nossa essência, É. né? Ele que nos criou. Ele nos criou. A nossa essência Então, está nele. eu faço muito parâmetro de antes e depois. Mesmo antes de eu conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, eu tinha minha essência, eu sabia Claro. que era certo, que era errado. É, Às vezes não dava muita atenção é, e agia pelos impulsos, é, vida sem consciência. Mas é. no fundo a gente sabe, né? Sim. A palavra de Deus, na verdade, ele ajuda naquilo que a gente falou, né? Tá em Romanos 12, a gente falou na última live.
é a transformação pela palavra de Deus, né? Transformar a sua mente através da palavra ali, né? Do que Deus ensinou. Então, às vezes a gente tem a consciência, ah, eu errei, mas isso aqui, ó, é errado para uns, mas é certo para outros e tanto faz. A gente se justifica, apesar da consciência ter pesado. Mas quando a gente tem a palavra, a gente não tem desculpa, né? É, Porque os princípios de Deus não mudam. Então, assim, ainda que a verdade no mundo seja relativa, porque ela muda o tempo todo, a verdade de Deus não muda, ela não é relativa. uhum. Então, quando a consciência pesa e você está numa verdade relativa do A verdade mundo, é, né? a verdade do mundo, então tu faz, sabe? Eu posso ser quem eu quiser, isso é relativo, me Então, aceita como eu sou. eu cresci assim, e você Eu se... cresci assim, exatamente. Agora, transformar pela renovação da sua mente é porque você agora conhece a palavra, a verdade de Deus, que não muda, e aí você não está sendo regulado por uma verdade relativa, você está sendo regulado por uma verdade que não muda. A consciência pesou, aí a gente vai lá, envergonhado, lê a palavra, você me dá uma palavra, aí vem Deus. Tipo, eu sei, Senhor, entendi, eu sei. Então me ajuda, Senhor, a acertar. E assim e vai ser, eu acho que até a nossa morte. Então Uhum. Jesus vem justificar, né, se fazer pecado por nós para nos livrar desse peso, para Ah, nos defender. sabe o que que eu tô aqui pensando? Até Ah, o arbítrio que Deus aham. dá quando a gente tá arraigado na palavra dele, o Espírito Santo nos constrange de uma forma que a nossa consciência não deixa a gente errar novamente. Não, não deixa. Cara, eu fiz uma coisa errada. Ai, não, eu falei aquilo, falei mesmo. Corre, você fala. Ai. Entendi. Assim, a gente acaba não tendo mais o livre-arbítrio, porque Uhum. quando Cristo vive em você, É, você queira, é, não consegue mais ser aquela velha criatura. é, Então, assim, o livre-arbítrio acaba sendo relativo quando você é. está em Cristo, de verdade. Ó, Não, e a vou falar para você liberdade. também na live. E a liberdade é muito maior. Porque olha só que lindo, você percebeu que errou. Falei mesmo, falei, tinha que ouvir. Aí assim, não, senhor, eu falei, além da conta eu errei, eu posso ter chateado aquela pessoa, vou lá pedir perdão. Aí quebra todas as coisas e aí a pessoa vê assim, não, realmente ela é uma nova criatura. Uhum. Sabe, eu tava com uma raiva dela, ela veio assim, me pediu perdão e foi tão bonito, porque eu pude me expressar, pude dizer de verdade o que eu tava pensando, né? Então, assim, o Senhor, aí ele vem através do que Jesus nos ensinou, né? Transformar a partir da nossa mente tudo em nós, as nossas obras, as nossas atitudes, né? Os nossos pensamentos, as nossas omissões. Então, tudo começa na mente. Quando a gente pensa certo, a gente age certo. E se o Espírito Santo é quem nos conduz, então os nossos pensamentos são corrigidos para que tudo mais haja para a glória de Deus. Então, as nossas obras, as nossas intenções, as nossas ações, né? Ele transforma tudo em nós. Então, assim, aí uma pergunta, né, que às vezes assim, mas se a salvação é pela fé e não pelas obras, então como que a gente vai ser justificado pelas obras, né? Sim, sim. Como que nós vamos ser julgados pelas obras? Porque é pela fé. Então eu posso fazer o que eu quiser? É. Assim, eu vou botar uma analogia, ainda que a analogia nunca seja assim, suficiente para falar da glória de Deus, né? Mas eu pensei numa analogia assim de um professor e um mau aluno. Ele é ruim em tudo. Ele é ruim em comportamento, põe bombinha lá no banheiro, explode o banheiro da escola. Ele falta aula, ele responde ao professor, ele quase que leva os amigos para o mau caminho. Ele é péssimo, né? As obras dele são ruins. As obras dele são ruins.
Mas o professor, ele conversa lá com a diretoria e a diretoria quer, né, expulsá-lo da escola e o diretor conversa e fala assim, vou dar uma última chance para ele. Eu gosto dele, eu acho que ele tem jeito. Então, eu vou conversar com o meu aluno. E ele chama o aluno para conversar, e ele começa mostrando o amor, a graça, né? E dizendo: olha, você é mais do que isso. Eu não sei quais são as suas dores, eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei o que te fez ficar tão frustrado ou ficar tão com tanta raiva, mas você é uma pessoa inteligente. Eu vejo você um grande doutor, né? Eu tenho planos aqui e eu posso te ajudar nessa conduta, nesse caminho. Eu quero te dar uma chance, né? Estamos já no mês de novembro e o ano inteiro você não tem nota para passar e nem para continuar nessa escola. Mas eu me uni aos outros professores e a gente vai te dar toda a matéria para você passar e seguir com seus amigos. E aí, aquele professor dedica tempo, aquele aluno ele aceita a oferta daquele professor, né? Então, assim, ele é salvo não pelas obras dele, ele é salvo pela fé do professor nele e nele no professor, né? Uma troca, um relacionamento. E aí eles começam uma nova conduta. E ainda daquele todo aquele mês e talvez o próximo ano, pelo relacionamento que esse aluno tem com esse professor, pelo reconhecimento do que aquele professor fez por ele, de tudo que ele agora a mente dele abriu, expandiu, dos planos, do que ele pode fazer, de como ele pode ser relevante, ele começa a agir, a mente dele é renovada, as atitudes dele mudam, os relacionamentos dele mudam, ele muda em relação aos alunos, aos amigos, ele agora ajuda, ele agora estuda, ele se arrepende profundamente, né, de como ele vinha, e aí tudo nele é mudado, razão, emoção, vontade, né, ação, ele aceita o perdão do professor e vive de forma coerente com aquela nova vida. Agora, eu acho que é isso, né? Então, assim, a fé é que nos salva. Primeiro, pela misericórdia e graça do Senhor. Mas Sim. uma vez que você é salvo, que a gente entende o propósito da salvação, da graça do Senhor sobre nós, aí nós retribuímos de acordo com o nosso Criador, com os Uhum. planos que Ele tem para nós. Né? Então a gente começa a mudar a nossa conduta, a nossa consciência ela é totalmente moldada, o nosso livre-arbítrio ele é usado com inteligência, com sabedoria do Senhor. Eu sou livre. E porque eu não tenho que andar agora de acordo com o relativismo do mundo que eu vivo, eu sou livre. Porque eu estou acima das leis que Uhum. regem esse mundo. Eu não preciso ser de um jeito. Eu não preciso ser assim. Eu já sou aceita, eu já sou amada. Eu não preciso andar com a turminha que causa para chamar a atenção. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu quero ser, eu sei o que são os planos do meu redentor para mim. Perfeito o seu exemplo, amiga. Perfeito. É por aí, eu acho. Funcionamento, né? Porque não para por aí. É, É um início. É é um um início isso. de uma fé, de um envolvimento. Porque se você parar de se relacionar, aí você acaba, vai passando, você acaba esquecendo desse amor também, né? É, Aí você acaba voltando a fazer as coisas que você fazia lá atrás. é. Que é tão importante a gente continuar tendo o nosso relacionamento, a gente buscar ler a palavra, buscar estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo agora, buscar estar se envolvendo com pessoas que amem a Deus e que falem de Deus, porque quando a gente ama a Deus, é assim, o nosso assunto predileto é falar dele, é viver ele. É revelá-lo. Então, acho que é um constante relacionamento. É. E também poderia acontecer diferente, né, Rô? Ele poderia não se arrepender, ele poderia não entender essa graça salvadora, né? E, e aí ele não teria a justiça do Senhor, né? Defendendo ali ele, né? Então, em Tito, ele fala sobre isso, né? Tito 3 de 10 a 11. Eu lembro uma vez a gente tinha
tem um grupo de amigos da igreja, e aí tem um amigo que tava meio revoltadão e tal, e a gente tentava o tempo todo, poxa, falar, não é assim, é assim, cara, não sei o que, não sei o que lá. E ele debatia tudo, ele tava assim, a mente dele tava totalmente atrapalhada. E aí eu falei, Senhor, me dá uma palavra para entregar para ele. E o Senhor me deu Tito 3:10 a 11, né? Tipo, você admoesta e explica uma, duas, três vezes, mas assim, se a pessoa não quiser entender, né, pela dureza do coração, ele já também já está julgado. Acaba Então, toda assim, cauterizada também, né? Aí não entra mais nada, né? o arrependimento ele precisa dessa areia macia, né? O coração precisa, ele tá aberto para igual a semente no terreno, né? A areia precisa estar fofinha ali para ela conseguir entrar e germinar e florescer e dar frutos. Vem muito das nossas emoções, das nossas dores e traumas. E eu quero até falar também um pouco disso. A Lilian tá aí na live. Eu fiz uma imersão há umas 3 semanas atrás, tratando sobre toda essa parte, sobre nossas dores, nossas emoções, a parte almática mesmo, que interfere muito no nosso relacionamento com Deus, no nosso entendimento dessa verdade que transforma. Então é muito importante a gente estar aberto a se cuidar também emocionalmente falando. Uhum. Ó, busquem a Lilian, ela é expert nisso, em cuidar das dores da alma, dos. Os traumas, né, que calcificam. Porque tem coisa que está no subconsciente que a gente nem entende, amiga. E É, vai replicando, sabe? Então, a gente precisa estar aberto para mexer em tudo, assim, e receber o melhor de Deus na nossa vida, sabe? é, é Vamos isso lá? aí. Vamos orar. Tá acabando, a gente, né? São 3h52, a gente faz uma horinha. E vamos orar então, amiga. Na live passada eu orei, quero passar a palavra para você. E se Vamos. vocês quiserem sugestões, gente, estão gostando da live? Se vocês quiserem dar sugestão para próximos temas, obrigada pela participação de vocês. Eu tô vendo aí várias pessoas do grupinho do estudo que tem lá na casa da minha mãe, ó. Entrou, amiga da minha mãe, Fafá, a vovó Cheirinha, só gente novinha, sabe? Isso. Isso aí. Vamos lá, vamos. Lu, Lilian, vamos orar para a gente finalizar com chave de ouro e para as bênçãos se expandirem além da tela aqui. Compartilha depois, vai ficar disponível aí, pessoal. Mas vamos lá engrandecer aquele que nos dá toda a sabedoria, que cuida de nós e transforma a nossa mente e tudo que nós somos. Deus, nós te louvamos, nós honramos o teu nome, Senhor, nós glorificamos por quem tu és, pelo teu plano em nossas vidas, Pai. Amém. Pai, dê-nos sabedoria, Senhor, todos os dias, Senhor, para transbordarmos sobre o Senhor, sobre a tua palavra, para as pessoas necessitadas, que sejamos, Senhor, respostas onde ainda há muitas perguntas. Que a tua palavra venha, Senhor, transformar, expandir, Senhor, as mentes, Senhor Deus das pessoas. Obrigada, Senhor, pelos profissionais que temos hoje, capacitados pelo Senhor, Senhor, para ajudar na condução, na correção, Senhor, dos nossos pensamentos. Que a tua palavra, Senhor, seja luz para os nossos pés, que possamos meditar nela dia e noite, procurando, Senhor, a tua sabedoria, que é eterna, que é imutável. Ó Deus, nós te honramos, te glorificamos, te adoramos, Senhor, que a nossa vida seja uma vida de louvor diante de ti, Senhor Deus. Oh, Pai, nós sabemos que seremos acusados, nós sabemos que enfrentaremos lutas, nós sabemos, Senhor, que erraremos, mas, Senhor, que o Senhor seja, Pai, a grande luz em nossa vida, que sejamos holofote para o Senhor, que apesar de todas as coisas, Senhor, possamos resplandecer a tua luz, Senhor, que nós temos, Senhor, a marca da tua promessa em nós, Pai, e possamos, Senhor, agir corretamente para viver as tuas promessas, Pai. Que nenhum, Senhor, erro de conduta, de pensamento, Senhor, venha nos impedir, Pai, de viver as tuas promessas. Senhor, orienta, Senhor, o nosso caminhar, Pai. Muito obrigada, Pai, por teu perdão, Senhor.
Perdoa-nos também, Senhor, e que possamos ser capazes de perdoar aqueles que nos fazem mal, que nos julgam mal, que erram conosco, Pai. E nos ajude a perdoar. Oramos, Senhor, por nossos inimigos. Oramos, Senhor, por aqueles que não querem o nosso bem, Pai. Que eles possam encontrar a tua luz, o teu poder e a tua transformação. Pai, muito obrigada. Em nome do teu filho Jesus, oramos. Amém. Amém e amém. É isso. Somos livres para escolher. Um beijo. Beijo. Beijo para todos que participaram. Até a próxima quinta-feira, às 15 horas. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até lá.